Que alegria, logo de manhã, poder estar mais uma vez com você, compartilhando a palavra de Deus. Me alegro em poder estar junto com você neste dia. E a minha oração e o meu desejo é que você tenha um dia de paz. Quero nesta manhã compartilhar com você sobre uma grande construção. Mas não é uma grande construção de uma casa. Uma grande construção, talvez, de uma grande obra de infraestrutura. Eu quero falar sobre a grande construção da minha e da sua vida. O Senhor Jesus, ao finalizar o sermão que conhecemos como o Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, ele fala sobre a característica de um homem sábio. Um homem sábio que edifica a sua casa sobre a rocha. Jesus encerra este texto falando sobre a característica de um homem sábio e como ele constrói a sua casa, a sua vida, e um homem que não tem sabedoria. Um homem que não usa da sabedoria de Deus, como ele também constrói a sua casa. É interessante que Jesus mostra esta diferença em quem ouve a palavra de Deus e a pratica, e quem ouve a palavra de Deus e não a pratica. E ele encerra este capítulo nos mostrando esta diferença e nos chamando a esta reflexão. Muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus. Muitas vezes nós ouvimos os ensinamentos da Bíblia. Nós sabemos o que fazer e como fazer. Mas muitas vezes nós não colocamos em prática aquilo que nós ouvimos. E a Bíblia fala sobre o perigo de sermos apenas ouvintes da palavra de Deus. E então Jesus encerra esta sessão mostrando que nós devemos ser praticantes da palavra, porque quem pratica a palavra de Deus, estes conselhos ensinados no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, será como um homem prudente. Aquele que ouve estas minhas palavras, diz o versículo 24, e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundamentada sobre a rocha. A vida de quem pratica a palavra de Deus é como uma casa sobre a rocha. Poderá vir o vento, poderá vir a tempestade, poderão vir dias difíceis. Virão dias difíceis com toda certeza, mas você estará firme, porque você pratica a palavra de Deus. Mas diz o verso 26, mas todo aquele que ouve estas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as correntes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Uma grande diferença entre quem pratica e quem não pratica a palavra de Deus. Uma coisa que nos chama a atenção é que todos nós podemos enfrentar a tempestade. Aqui nos diz que tanto quem construiu a casa sobre a rocha, o homem prudente, quanto o homem insensato, eles enfrentaram a tempestade. Mas na hora da tempestade, a grande diferença é quem pratica ou não pratica a palavra de Deus. Porque aquele que pratica a palavra de Deus, ele vai prevalecer. Porque a palavra de Deus nos leva a sermos perseverantes. E quando perseveramos em Cristo, com fé no Senhor Jesus, nós avançamos e vencemos para a glória de Deus. E então veremos a grande diferença entre uma casa fundamentada na rocha e uma casa com a sua fundação em areia. Eu gostaria de perguntar a você, aonde você está construindo a sua casa, a sua vida? Quais são as suas bases? A sua base é a rocha?
é a prática da palavra de Deus, é a prática dos ensinos de Jesus. Você tem buscado viver aquilo que Jesus ensina? Ou você está construindo a sua casa sobre a areia? Você ouve sobre Jesus, você conhece os ensinamentos de Jesus, você até mesmo acha muito bonita a palavra de Deus, mas você não tem colocado em prática. Jesus nos ensina que quando nós apenas ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, nós podemos ser comparados a um homem que constrói a casa sobre a areia. Quando vir a primeira tempestade, ela não vai resistir, ela vai cair, e grande será a sua queda. Eu quero orar com você e por você, convidando você e pedindo ao Senhor que você possa ser um praticante da palavra de Deus, que nós possamos juntos praticar os ensinos de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por nesta quinta-feira, logo de manhã, estarmos juntos aqui na Tua presença. Pai, que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que nós sejamos como o homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, nós sermos praticantes da Tua palavra. Não nos deixe, Senhor, viver como insensatos, apenas ouvir e não praticar. Nos ensine e nos fortaleça a cada dia a sermos praticantes da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e que você tenha um dia de paz, em nome de Jesus.